a speed metal band. That's how the band started. No episódio de hoje nós vamos falar sobre quem criou o black metal de fato, Venom ou Darkthrone. Muitas pessoas nesse exato momento vão começar a perguntar por que o nome do Darkthrone está aqui. Então, fiquem aí para uma aula de história. Porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores polêmicas do metal extremo. Afinal, quem criou o black metal de fato, o Venom ou o Darkthrone? O Venom surgiu em 1979 em Newcastle, Inglaterra, no auge da New Wave of British Heavy Metal, estilo a qual eles pertenciam e pertencem até hoje. Desde o início, sua proposta era clara: chocar o mundo, desafiar os costumes religiosos e se tornar a banda mais extrema possível. Mas essa extremidade estava muito mais no visual, nas letras satânicas e nos pseudônimos do que na música em si. Sonoramente, o Venom soava como um Motorhead mais pesado e diabólico, um híbrido de speed metal e heavy metal, cru e sujo, rápido e pesado. A mídia da época não enxergava aquilo como um estilo novo, mas sim como mais uma banda de speed metal, que dessa vez trazia uma temática satânica e aterrorizante. Mesmo assim, em 1982, o Venom lança o icônico álbum Black Metal. O título sugeria que aquela seria uma nova forma de música, mas a sonoridade continuava essencialmente speed metal. Nada de revolucionário no som, porém o impacto foi gigantesco. Eles influenciaram uma geração inteira de jovens sedentos por agressividade. O choque funcionou, não porque criaram um estilo, mas porque inspiraram. Bandas como Slayer, com Show No Mercy de 1983, Sodom, Creator, várias bandas caminharam nessa direção e ajudaram a formar outros estilos, flertavam com o satânico, o speed metal, e assim foram desenvolvendo o thrash metal, o death metal, mas e o black metal como nós conhecemos hoje não existia nos anos 80. Ou seja, nos anos 80 os estilos estavam em plena formação, cada qual se consolidando aos poucos. Nesse contexto, o Venom foi mais um catalisador do que o criador de algo inédito. Mas em 1984, na Suécia, surge o Bathory, com seu álbum de estreia Bathory, inspirado diretamente no Venom. Corton trouxe uma sonoridade crua, ríspida e obscura, que muitos consideram o verdadeiro estopim do black metal. O Hellhammer, mais tarde Celtic Frost, também flertava com satanismo e agressividade, mas ainda preso ao speed metal. Nos anos 80, a própria mídia estava confusa, chegou a rotular o Merciful Fate como black metal, quando na verdade era um heavy metal tradicional com temáticas ocultistas. Lembrando que em 1987 o Venom lança Calm Before the Storm, e nesse disco a música 3 se chama Metal Punk. E isso não fez do Venom uma banda de metal punk, eles continuavam uma banda de speed metal. Em 2015, eles lançam a música Long Haired Punks, punks cabeludos, do disco From the Very Depths. Então, título de disco e título de música não rotula a banda depois dos anos 90. E é isso que os historiadores chamam hoje de primeira onda. Pessoalmente, eu não acredito nessa ideia de primeira onda. O que existiu foram bandas extremas, incorporando a estética e temas satânicos ao som que já faziam, mas sem criar um gênero novo. É apenas no início dos anos 90 que o black metal surge como estilo definitivo. Nessa época, os egos e rivalidades entre Euronymous, da banda Mayhem, e Varg Vikernes, da banda Burzum, movimentavam a cena. O Mayhem, até então, ainda soava muito mais como thrash death metal, com influência de Sodom, Creator, um sarcófago e coisas afins. Já o Burzum estava desenvolvendo algo diferente, minimalista, obscuro, atmosférico. E o ponto de virada acontece em 1992, quando Fenris, do Darkthrone, ouve as demos do Burzum e decide levar o seu próprio projeto para o caminho novo.
O resultado foi o álbum A Blaze in the Northern Sky, de 1992, considerado por muitos o marco inicial do black metal como gênero sonoro e estético. Sem o Bathory, sem o Varg e sem esse salto do Darkthrone, talvez o estilo nunca tivesse se definido. Depois desse álbum e dos primeiros discos do Burzum, praticamente todas as bandas de death metal norueguesas migraram para o black metal, consolidando a cena que conhecemos hoje. Portanto, Venom pode ter dado o nome e estética inicial, Bathory pode ter dado o som cru e diabólico, mas foi com o Burzum e o Darkthrone no início dos anos 90 que o black metal nasceu de fato como um estilo único. Eu particularmente não acredito em primeira onda, acredito em bandas que empurraram os limites do metal na década de 80, abrindo espaço para que anos depois um gênero definitivo fosse finalmente criado. Essa é a opinião do Caos Harmônico. Não endossamos qualquer ideia de Varg Vikernes ou Burzum, mas a história precisa ser contada. Caos Harmônico está aqui. Caos Harmônico está no ar. O metal é chama que vai eternizar. Caos Harmônico está aqui.